Seja muito bem-vindo ao canal Física Remota. Hoje falaremos sobre potencial elétrico. Vamos imaginar um campo elétrico gerado por uma carga geradora Qzão, onde é colocado nesse campo uma carga teste Qzinho, e a gente vai perceber que conforme a combinação de cargas entre essas duas, ou elas vão ser atraídas ou elas vão ser repelidas. Então essa carga aqui teste, ela vai adquirir um movimento. Então, consequentemente, ela vai adquirir energia cinética. Então a gente sabe que para que um corpo ele adquira esse movimento, essa energia cinética, é necessário que haja uma energia potencial armazenada de alguma forma. Então, quando essa energia ela está ligada à atuação desse campo elétrico aqui, a gente chama de energia potencial elétrica. E a gente vai simbolizar pelo EP, e ela vai ser dada por esta fórmula aqui, onde tem a constante eletrostática, no caso que pode ser no vácuo ou em outro meio, e a relação entre as duas cargas, né? O produto entre essas duas cargas, carga Qzão, carga Qzinho, e a distância entre elas duas. A unidade do SI para essa energia potencial elétrica vai ser o Joule. A gente pode dizer que essa carga geradora aqui, que está produzindo um campo elétrico, esse campo elétrico, a gente pode descrever ele por uma grandeza escalar, que a gente chama de potencial elétrico, e que de forma análoga ao campo elétrico, o potencial ele pode ser descrito como quociente entre a energia potencial e a carga de prova Q. Então nós obtivemos duas equações, a equação da energia potencial elétrica e a equação do potencial elétrico. Se a gente substituir a equação 1 na equação 2, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o potencial elétrico ele vai ser aqui a divisão, né, da energia potencial, que agora eu vou substituir pelo valor dela da equação 1, dividido pelo valor da carga teste. Essa carga teste aqui é como se ela estivesse dividindo por 1, né? Então o que é que a gente tem? A gente tem aqui uma fração dividindo por um número. Só que esse número aqui, como eu sei que tem um aqui embaixo, então o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o valor que tem acima dessa equação e vou multiplicar pelo inverso do que tem aqui abaixo. Então a gente vai ter que a constante eletrostática vezes o produto entre as cargas dividido pela distância multiplicado pelo inverso da carga. Então se eu cancelar aqui esses dois valores ou dividir um pelo outro, então o que é que vai restar nessa equação? Então vai restar que o potencial elétrico ele vai ser o valor da constante eletrostática que multiplica a carga geradora dividido pela distância. A unidade do SI para o potencial elétrico vai ser o volt. Então aqui a gente tem a equação que representa o potencial elétrico de uma carga geradora, né? Então dentro do campo elétrico de uma carga geradora. Mas se houver mais de uma carga geradora, então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o potencial elétrico ele vai ser a soma de todos os potenciais dessas cargas. Quando a gente estiver falando de superfície equipotencial, vamos imaginar a seguinte situação. Essa carga geradora aqui está produzindo um campo elétrico. Então, nesse ponto aqui, no ponto A, e nesse ponto aqui, ponto B, tem dois valores para potencial elétrico. Então, tem um V1 e tem um V2. Só que esse potencial elétrico, ele está basicamente no mesmo ponto, né? Porque a distância entre a carga e o ponto B é a mesma entre a carga e o ponto A, já que eles estão aqui na mesma superfície, né? Então significa que esse potencial V1 ele é igual ao potencial V2. Então por isso que eles são equivalentes, então por isso que é equipotencial. Algo que a gente vai usar muito em conteúdos futuros, quando a gente estiver falando sobre corrente elétrica, então a gente vai falar sobre DDP, sobre diferença de potencial. Então vamos imaginar aqui que tem uma carga geradora, que ela está produzindo aqui um campo elétrico e
em cima neste campo aqui, tem dois pontos, ponto A e ponto B. Então, eles estão aqui na mesma direção, né? Então, nesse ponto A tem um potencial elétrico V1 e um potencial V2. Então, o que é a diferença de potencial? É exatamente essa diferença entre eles dois, já que o valor do V1 ele é diferente do valor do V2, já que eles estão em distâncias diferentes da carga. Então, o valor da diferença de potencial dada pela letra U vai ser igual a o V1 menos o V2, que a gente chama isso também de tensão ou a própria DDP. Algo que é importante destacar é que se a carga Q geradora do campo ela for positiva, o potencial elétrico também vai ser positivo, mas se for negativa, o potencial elétrico ele também vai ser negativo. Outra coisa é que embora o campo elétrico e o potencial elétrico eles sejam relacionados, eles representam um conceito distinto. Por quê? Porque o vetor campo elétrico ele é uma grandeza vetorial e ele está relacionado à força elétrica. Já o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar e ele está relacionado com a energia potencial elétrica. Então vamos a um exemplo de como calcular o potencial. Seja uma carga Q igual a 1,2 vezes 10 a menos 8 coulomb no vácuo, distante de 40 cm de um ponto M e 50 cm de um ponto N, determine os potenciais no ponto M e no ponto N, dado a constante eletrostática igual a 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado, coulomb ao quadrado. O que a questão está dizendo? Tem um campo elétrico produzido por uma carga geradora num ponto M e tem um campo elétrico sendo produzido por uma carga geradora num campo N. Mas ele não quer saber o campo elétrico, ele quer saber o potencial elétrico. Então ele quer saber qual é o valor do potencial aqui no ponto M e qual é o valor do potencial aqui no ponto N. Como é que a gente calcula o potencial quando a gente tem essas informações que foram dadas pela questão? Então, para a gente calcular o potencial, a gente vai usar que o V é igual ao valor da constante eletrostática, que multiplica o valor da carga dividido pela distância entre o ponto e a carga geradora. A distância que ele disse, a distância do TEL-M é igual a 40 centímetros. 40 centímetros é a mesma coisa que 40 vezes 10 a menos 2 metros. E a outra distância é até o N, que é 50 centímetros, que é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 2 metros. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai fazer, vou colocar aqui para o ponto M. Então quanto é que vai dar? Constante eletrostática igual a 9 vezes 10 a 9. Quem é o valor da carga geradora? É 1,2 vezes 10 a menos 8. Tudo isso aqui pode ser dividido pela distância. Como a gente está falando aqui da distância até o ponto M, então é 40 vezes 10 a menos 2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o valor do 9 pelo valor do 1,2. Então a gente vai ter que 10,8 vezes. Repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Então é 9 mais menos 8. Então vai ser 9 menos 8, então que vai dar 1. Tudo isso dividido pela distância, 40 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é igual a 10,8 dividido por 40 vai dar 0,27 vezes. Eu tenho aqui uma subtração de potências de base 10, então vou repetir a potência e vou subtrair o valor dos expoentes. No caso eu tenho 1 e menos 2, então a resposta aqui vai dar 3. Então o potencial ele é igual
a 270 volts. Por quê? Porque como aqui eu tenho 10 a 3, eu posso andar essa vírgula aqui 3 casas. Ok? Pronto, então eu encontrei o valor do Vm. Vou encontrar agora o valor do Vn, do potencial, aqui no ponto N. Então, Vn e a distância N. A gente vai concordar que o valor em cima não vai mudar. Por quê? Porque a constante eletrostática e a carga é a mesma. Então, a gente sabe que em cima vai ter 10,8 vezes 10 a 1. Então, qual é o valor que vai mudar? Vai ser a distância. A distância embaixo é 50 vezes 10 a menos 2. Então, 10,8 dividido por 50 vai dar 0,216. A gente já sabe que essa potência de base 10 aqui, essa divisão, vai dar 10 a 3. Então, se eu andar aqui 3 casas, eu vou ter que o potencial no ponto N é igual a 216 volts. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar atento às próximas aulas. Tchau, tchau.